Graça e paz, irmãos. Só para que você se localize, os textos estão ali. A gente não pode ler o texto inteiro, mas esse é um momento na vida de José, que a gente conhece como José do Egito, que antes dele estar na posição de governador do Egito, ele está preso, e aí então vem um copeiro e vem um padeiro do faraó, estão presos juntamente com ele. E aí então essas palavras primeiras que estão aí, é um pedido que José está fazendo ao copeiro, que diz assim: mas lembra-te de mim quando te for bem, peço-te de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa, porque na verdade fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada tenho feito para que me pusessem na masmorra. E aí depois, versos 20 a 23, está apenas o 23 ali projetado, diz assim: aconteceu o terceiro dia, o dia natalício de Faraó, que este deu um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor, e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e restaurou o copeiro mor ao seu cargo de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro enforcou, como José lhes havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Nós estamos encerrando já o mês de fevereiro, e nós nos propusemos nesse mês de fevereiro a abordar esse tema, vivendo para a glória de Deus. Eu e o pastor Rubem, nós dividimos essas idas e vindas aqui ao púlpito, mas durante esse mês de fevereiro eu separei, na verdade, personagens bíblicos, para que nós pudéssemos então responder a questão como a gente pode viver para a glória de Deus. Então nós falamos sobre Abel durante este mês, nós falamos sobre Caleb durante este mês, domingo passado falamos sobre Salomão, e hoje eu quero encerrar esta minha parte olhando para a vida de José. Não há dúvida de que José viveu para a glória de Deus, amém? Você conhece a história de José? Ele viveu para a glória de Deus, É um dos homens, na minha opinião, que mais encantam nas escrituras, pela vida intensa que ele teve. A gente poderia, na verdade, dedicar um mês inteiro observando as fases da vida dele, Pensar como José se portou como um escravo excelente. Talvez em uma outra ocasião pensar como ele foi elevado à posição de mordomo pelo reconhecimento do bom escravo que ele foi. Talvez pensar como ele se comportou na prisão, ainda que fosse uma prisão injusta, A maneira como ele estava glorificando a Deus ali, a sabedoria dele perante Faraó, e aquele momento espetacular na vida dele, quando ele traz o pai para perto de si, os irmãos para perto de si, sem que eles soubessem quem ele era, e mesmo os irmãos tendo causado todo um dano na vida dele, ele perdoando os irmãos e enxergando tudo aquilo que havia acontecido na sua vida pregressa, conforme a visão, o olhar de Deus. Então José, assim, é uma riqueza que nós temos aqui, de um modelo de um homem que viveu para a glória de Deus. A gente poderia olhar para a vida dele por vários ângulos, Mas eu quero me deter aqui nesta manhã, neste cenário da prisão. Porque o capítulo 39 de Gênesis é quando José é escravo, elevado a mordomo, só que o finalzinho já do capítulo 39, o cenário já é um pouco diferente. Parece que as luzes se apagam de novo. E isso nos dá bem uma nuance do que é a vida da gente, Tem dia que está lá em cima, tem dia que está aqui embaixo. E aí diz que, de repente, sem que José fizesse nada para provocar isto, a gente sabe que houve uma circunstância de assédio ali, na casa do Potifar, mas ele perde a sua liberdade. E ele desce da casa, que era o comandante da guarda, para baixo da casa, onde geralmente ficava a prisão, o porão da casa. E o versículo 20 do capítulo 39 vai dizer assim: o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão.
é triste, né? É como se a gente estivesse assistindo um seriado na televisão, e aí termina o seriado assim, fala, puxa, que coisa, né? Está vindo tão bem, ele estava progredindo na sua vida. De repente, aquele dia na série terminou assim, ele termina na prisão, ele está preso. O dia se escureceu de novo. Depois de um tempo, diz a história que houve um problema lá, no palácio do faraó, e o faraó também manda prender o padeiro e o copeiro, ou mordomo, depende da versão, vai chamá-lo de mordomo. Eles têm sonhos. Tanto o padeiro quanto o copeiro sonham. E José vai interpretar os sonhos desses homens, conforme Deus havia falado com ele. E se desenrola então uma história muito bonita, que eu estou pensando aqui essa parte, para nós pensarmos nessa questão de viver para a glória de Deus e responder essa questão, quais alguns diferenciais na vida de José, que nesta manhã a gente pode refletir e pensar, eu estou carecendo disso também para atingir essa meta de viver para a glória de Deus. Um diferencial na vida de José é que José, ele sabia lidar com as situações adversas. Ele sabia. Embora o cenário tenha mudado, a gente percebe duas coisas. Deus não mudou, porque o texto vai dizer que o Senhor era com ele, e José não mudou. José era o mesmo. A prisão se tornou também um espaço de ação de Deus. Eu sempre fico pensando se eu tivesse no lugar de José, puxa vida, eu fui um excelente escravo, e por ser um excelente escravo, eu fui elevado a uma posição de mordomo. Eu estou tentando fazer o melhor que eu posso nas condições que eu tenho. Aí vem uma mulher me assediar, eu digo não. E essa mulher monta uma arapuca para mim, e aí eu vou para a prisão. Eu fico pensando qual seria a minha reação. Pensando nos modelos de prisão hoje, né? Eu fico imaginando se tivesse aquelas grades, né? Eu ia ficar com a canequinha batendo assim, para lá e para cá. Estou revoltado, sabe aquela coisa do hashtag revoltado? Para lá, para cá, para lá, para cá. Não quero ficar aqui, não é justo eu estar aqui. Você não faria isso, né? Ou talvez sentado num canto assim, fazendo aquela cara de biquinho. Estou chateado, eu não mereço estar aqui. Mas é muito curioso, né? Quando você olha para Gênesis 39, versículos 21 e 22, diz: o Senhor, porém, era com José, lhe foi benigno, lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Interessante, né? Ele foi tão excelente ali, que praticamente a chave da cadeia estava na mão do José. Estava dizendo para José: ó, eu confio em você. O cara que não foge, ele cuida dos outros presos, né? Na perspectiva humana, a ida de José para a prisão era uma descida, era uma queda. Mas debaixo do olhar de Deus, José estava subindo. Porque a prisão estava entre a escravidão e o governo. Entende isso? Deus queria levar José ao governo. Mas entre a escravidão que ele viveu no início e o governo, tinha que ter uma prisão. Nós vamos entender isso. Como a prisão foi importante para moldar a vida de José e prepará-lo para aquilo que Deus tinha para ele. José sabia lidar com essas situações adversas, você sabe? Viver para a glória de Deus envolve saber lidar com essas situações. A relação de José com Deus refletia na sua forma de encarar essas situações. E às vezes eu e você, nós estamos numa outra vertente. A maneira como nós encaramos as situações da nossa vida,
afetam a nossa relação com Deus. Percebe que é o contrário? E José não permitia isso. A maneira como ele se relacionava com Deus o ajudava a enfrentar a vida. E a nossa maneira de enfrentar a vida atrapalha a nossa relação com Deus. Nós estamos numa outra vertente. Nós precisaríamos aprender com José. É preciso saber lidar com essas situações adversas na vida. Acabamos de cantar um hino que diz assim: e tudo faz como lhe agrada. Eu não sei se você canta as coisas mecanicamente, mas às vezes sim. A gente vai cantando porque nós decoramos, né? Às vezes nem decoramos. Porque se o moço lá do multimídia não passar na hora, você trava na hora. Já não sei mais como é que canta esse negócio. Mas são letras belíssimas. Nós estamos declarando isso para Deus. Que Deus faz tudo como lhe agrada. E se Deus então faz tudo como lhe agrada, nós precisamos saber lidar com as situações adversas. É alguma coisa que eu não estou vendo. Mas Deus tem algo para mim. E eu preciso aprender a viver para a glória de Deus nas situações adversas. Então, o fato de eu estar próximo de Deus me ajuda a enfrentar essas situações. E não essas situações que devem atrapalhar a minha relação com Deus. Percebe a diferença? Viver para a glória de Deus envolve isso. Eu preciso saber lidar com essas situações adversas. Um outro diferencial na vida de José, ele sabia lidar com as frustrações da vida. O capítulo 40 começa contando a história desses dois homens, o padeiro e o copeiro, que foram presos lá na prisão. Só que é importante perceber que a narrativa do Gênesis, ela coloca José entre duas histórias. E é impossível não perceber a semelhança entre essas histórias com a história de José. José era um homem que sonhava. José era um homem que estava preso injustamente. O padeiro era um homem que sonhava. E o padeiro era um homem que estava preso injustamente. O copeiro era um homem que sonhava, mas era um homem que também estava preso injustamente. E Deus traz esses homens para cercar a vida de José. E diz então que o copeiro tem o seu sonho, sua mente confusa, foi clareada por José, ele acorda perturbado de manhã, e aí então, de alguma forma, José o consola, e o consolo é que a notícia é que em 3 dias apenas ele seria reintegrado ao seu posto, de novo, ia ganhar o seu trabalho de volta, a sua liberdade de volta. Ou seja, era um sonho bom, um sonho com uma boa história e com um bom final. O padeiro, por sua vez, também sonhou, mas aí nós temos um final diferente. Foi um mau sonho, com uma história ruim, com um final muito ruim, né? Porque ele vai morrer. Mas José ajuda esses dois homens. Agora, não é difícil imaginar como José teve certa esperança nesse copeiro. Olha as palavras dele. Ele diz assim ao copeiro: já que você vai voltar daqui a 3 dias à presença de Faraó, 3 dias só. Ele diz assim: lembra-te de mim, quando tudo te correr bem. E José diz assim: olha, vou fazer um pedido para você, seja bondoso para comigo. Quando você estiver na presença de Faraó, você faz menção de mim. E me faz sair dessa casa, porque eu estou preso aqui injustamente. Eu fico tentando me colocar no lugar de José. No dia em que o copeiro saiu e foi à presença de Faraó, ficaria olhando no relógio. Você não ficaria? Ou no celular, né? Que oração. Que oração. E o dia terminou. Não aconteceu nada. No dia seguinte, não aconteceu nada. Semana seguinte, não aconteceu nada. No mês seguinte, não aconteceu nada. Eu acho que ele esqueceu. 1 ano se passou. Sabe o que aconteceu? Nada. Passou 1 ano e meio. Sabe o que aconteceu? Nada. Ele foi esquecido ali.
Você não ficaria frustrado? Passou 2 anos. 2 anos. Pessoas nos frustram quando nós colocamos expectativas sobre elas. José certamente colocou uma expectativa sobre aquele copeiro. E o texto diz que o copeiro se esqueceu. Gente, era algo tão simples. Tinha tudo para dar certo. O que tem de complicado nisto? Você ajuda alguém, você diz para esse alguém, quando você for lá, você lembra, só menciona que eu estou aqui injustamente. O que pode dar errado nisto? Não é para colocar uma expectativa? Vai dar tudo certo. Talvez no dia em que o copeiro saiu, abraçou, lembra de mim, tá? Cara, fica tranquilo, estamos juntos, como a gente fala hoje. Né? O copeiro saiu, José foi tomar banho. Me aprontar, daqui a pouco alguém vem me tirar daqui. 2 anos, ninguém me tira daqui. Viver para a glória de Deus envolve saber lidar com as frustrações da vida. José soube encarar essa dura realidade, que aparentemente numa situação assim, trivial como esta, onde uma solicitação foi feita, não era nada complicado, algo fácil de ser realizado, nada deu certo, nada. Expectativa sobre alguém que me frustra, alguém que eu esperava algo mais, não fez. Viver para a glória de Deus envolve isso, saber lidar com essas frustrações que a vida nos traz, não é? Quantas você já tem anotadas aí na sua memória, né? Coisas que te chatearam, que te aborreceram, coisas que você lançou expectativa, não aconteceu. Mas viver para a glória de Deus envolve ter esse tipo de sabedoria, de lidar com essas frustrações da vida. Em terceiro lugar, havia um diferencial na vida de José, que nós precisamos ter também. Ele sabia lidar com a necessidade da espera. Eu tenho que esperar. Eu acho que chegou em algum momento e já disse assim, olha, não vem mais, melhor esperar. Né? Isso tem a ver com uma palavra que nós usamos tanto, pedimos tanto e não a temos, né? Que é a palavra paciência. Eu fiquei tentando escrever uma definição de paciência, que às vezes a gente tem que filosofar um pouco, né? Porque o que é paciência? Eu sei um monte de conceitos de paciência, mas eu escrevi assim: paciência é a virtude de controlar as próprias emoções com tranquilidade e equilíbrio ao longo de um período de tempo. Isso é paciência. Paciência é essa virtude que nós precisamos ter de controlar as nossas emoções, porque isso está aqui, nas emoções. Isso precisa ser feito com tranquilidade, com equilíbrio, e precisa ter um período de tempo. Paciência envolve tempo. É a atitude da pessoa diante do tempo que está passando. Se você for tomar um ônibus, por exemplo, você para no ponto de ônibus, o ônibus chega, você não esperou nada, não teve que ter paciência nenhuma. Agora, se o ônibus demora para chegar, qual é a sua atitude até que o ônibus chegue? Isso é paciência. É uma coisa aqui de dentro, é atitude. O que eu faço enquanto eu espero? O que José fez enquanto esperou? Se deprimiu? Tentou suicídio? Foi isso que ele fez? Não. Ele esperou passar o tempo. Simples assim. Né? Vou ter que esperar. Sabe que o Salmo 40, lembra do Salmo 40? Que em português diz assim: esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim. Se você pegar o texto hebraico do Salmo 40,
e traduzir ao pé da letra, você vai traduzir assim, ó: esperei pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Isso é paciência. É quando você espera até que Ele se incline para você. É esperar esperando. Nós precisamos saber lidar com essa necessidade da espera. Eu tenho que esperar. E esperar envolve tempo. Algum tempo vai passar. A história de José nos ensina que Deus tem sempre o melhor para nós. Você já imaginou se o copeiro no mesmo dia tivesse lembrado? Chega lá e fala: Faraó, estou feliz de estar sendo recomposto a minha função, mas não posso esquecer de uma coisa. Tem um rapaz lá na prisão, interpretou o sonho e falou direitinho que o senhor ia me restaurar aqui. Gente finíssima. Olha por ele, tira ele de lá. O que ia acontecer? O que você imagina que ia acontecer? Simplesmente, o faraó ia dizer assim: ó, manda soltar. Solta, de repente ele volta para Israel, ele está livre, volta buscar os seus irmãos, seu pai, e vida que segue, não é? Mas ele ficou mantido ali 2 anos a mais. Por quê? Capítulo 41 começa assim: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Por que o copeiro esqueceu-se dele? Porque é o ingrato, né? Maldito copeiro. Só que por trás disso tem a mão de Deus. José espera, que vai chegar um momento em que Faraó vai ter um sonho. Ninguém do Egito vai saber interpretar esse sonho. Só você vai saber. Aí eu tiro você daí, mas não levo você de novo lá para a terra. Não, eu levo você para a governança. Você vai governar o Egito. Isso é só um privilégio para você? Não, muito mais que isso. Deus tem propósitos muito maiores. É que o meu povo vai passar fome lá. Eu preciso trazer esse povo para cá. E você salva o meu povo. Percebe? Tem uma música popular aí que, né, no meio evangélico, que diz assim: os sonhos de Deus são maiores que os meus. Por isso vale a pena acreditar, não é? Às vezes o teu sonho é desse tamanhozinho, pensando só no seu umbigo, na sua barriga, né, na sua vida, no seu dinheiro. Mas o plano de Deus é muito maior que isso. Deus tinha um plano muito maior para José. Por isso ele tinha que saber lidar com a necessidade de esperar. Espera. Envolve paciência, envolve tempo. Viver para a glória de Deus envolve saber lidar com essa necessidade de esperar até que Deus haja. Até que Deus faça, até que Deus atenda. Por isso nós dizemos: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Porque Deus faz tudo como lhe agrada. E eu preciso me acomodar a isso. Eu estou aqui para fazer também tudo conforme agrada ao Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar nesta manhã com esses diferenciais na vida de José. É preciso saber lidar com as situações de adversidade que nós temos, né? Todos nós temos boas histórias para contar aqui de coisas difíceis que nós passamos, que estamos passando, e eu sei que você vai passar, eu também vou, né? É preciso saber também lidar com essas frustrações que a vida nos proporciona, e muitas vezes envolvendo pessoas, promessas que não são cumpridas. É preciso também saber lidar com a necessidade da espera. Espere, porque o que Deus tem para você, geralmente, é muito melhor, muito maior do que aquilo que você está pensando ou planejando. Amém? Vamos colocar de pé mais uma vez? Eu quero te convidar para orar comigo nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós fomos abençoados com a Tua palavra.
Queremos agora, ó Deus, ser abençoados também com a presença do Teu Espírito Santo em nós, nos motivando, ó Deus, para que tudo aquilo que nós ouvimos aqui faça algum sentido dentro da história que nós estamos vivendo. Ó Senhor, inclina o nosso coração para fazer tão somente a Tua vontade. O Senhor faz tudo conforme agrada, e nós queremos tão somente nos submeter à Tua vontade. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor.